Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra hoje será ministrada pelo pastor Fernando. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Chegou o momento da partilha da palavra. Eu peço que você curte, compartilha, dê um joinha, envia outras pessoas também que o Senhor quer falar com você. Ele tem uma poderosa palavra para a sua alma. Nós estamos situados na Avenida Haggai Bischoff, número 7.617, ao lado do depósito de material de construção Farol. Venha nos fazer uma visita. Abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 11, versículo 6 e 7 vai ser a nossa leitura, amém? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Coloque suas Bíblias sobre o seu assento, vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso, chegou o momento da partilha da Tua palavra, Paizinho. Pai, eu sou apenas um instrumento em Tuas mãos. Nada vem de mim e tudo de Ti. Eu peço, Pai querido, que a Tua palavra ela vá e dê os frutos para o qual ela está sendo enviada, meu Pai. Eu entrego em Tuas mãos os meus lábios, o Espírito Santo, seja o Senhor a falar com a Tua igreja e não seja eu. Eu peço que o Senhor tire todo embaraço da mente dos Teus servos, para que eles possam compreender e entender a profundidade desta mensagem, e que verdadeiramente nós possamos aplicar a Tua palavra e a Tua vontade sobre as nossas vidas. Pai, Senhor, estou em Tuas mãos, a palavra é Tua, a obra é Tua, tudo vem de Ti. Então, eu peço, Deus da glória a Ti, que seja o Senhor a me conduzir para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, pode tomar o seu assento. O tema que o Senhor me deu nessa manhã é: a fé deve ser cultivada. A fé deve ser cultivada. Amados, às vezes por não entender o que é a fé, as pessoas dizem ter fé, como as pessoas do mundo também dizem ter fé. Mas essa fé, quando cultivada, ela fica aparente diante dos homens e diante de Deus. As nossas atitudes, as nossas ações, o nosso comportamento é como fica demonstrado a nossa fé para as pessoas. E aí, essa fé ela pode ser aparente e linda, como ela pode ser sufocada e ruim. E aí nós precisamos compreender, amados. E por muitas das vezes, sem entender, amados, saímos falando coisa torta e direita. Ou até mesmo pegamos textos bíblicos. Pegamos textos bíblicos, usamos como jargões, mas quando você olha para a vida da pessoa, não é nada daquilo. Como, por exemplo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, que lindo. É um texto bíblico, que as pessoas usam como jargão, e vão levando para a vida. Mas quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, quando vem uma situação difícil, indaga a Deus ou entra em contenda entre os irmãos. Começa a contendar, brigar com os irmãos. Olha, fé, você está falando algo que você não está vivendo. Nós precisamos compreender a profundidade disso, amados. Ou outro jargão que as pessoas usam, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza do que não se vê. Ai, que lindo! É muito bonito. Agora mostra para mim isso aí que você está falando. Mostra. Essa fé tem que ficar visível. Essa fé que nós falamos tem que ficar visível. O problema é quando nós passamos por situações, ou até mesmo na bonança, amados. Quando vem a bonança, a pessoa logo, não quero saber de Deus não. Eu vou viajar, vou passear, vou fazer qualquer outra coisa. Já não passa a ter importância mais as coisas de Deus. Essa fé, mas nós precisamos entender o que ela não é um objeto. Não é um objeto. Nós precisamos entender que a fé é uma sementinha do Senhor que está em nós. E essa semente, ela precisa ser cultivada. O que significa o cultivo, amados? O cultivo vai além de palavras. O cultivo, eu preciso, olha, a terra que recebe a semente, que somos nós essa terra. A terra que recebe a semente, ela precisa ser, limpa. Eu preciso limpar. Porque todos os dias vem sujeira na terra.
Todos os dias é um copinho descartável. Não tem nada a ver, não tem problema. É um vidrinho que é jogado ali. É comidinha jogada fora, está lá na terra, está jogando. Essa terra está sendo suja constantemente e todos os dias. Automaticamente a fé, que é essa sementinha do Senhor, que está dentro de nós, ela está sendo sufocada todos os dias. Todos os dias, amados, desse mundo, ela está sendo sufocada. E se nós não estivermos atentos, nós vamos sucumbir, ou voltar para trás, ou desistir, que é o que mais você vê hoje em dia. Ou as pessoas dizem assim, como eu conheço algumas pessoas, as pessoas dizem assim, eu fui para tal religião, porque lá eu me sinto bem. Onde é que está escrito na palavra de Deus que você tem que se sentir bem? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e segue-me. Aquele que quer ganhar a tua vida, perdê-la. É sobre perder, para você ganhar. O reino dos céus é assim, amados. Mas as pessoas começam a trabalhar, vem naquela empolgação no início. Senhor, Senhor é meu tudo, eu quero estar todos os dias na tua presença, ora, jejua, lê a palavra, mas daqui a pouco começa a andar no automático. O culto já não faz mais sentido. Se eu for bem, se eu não for, amém. Não tem importância. Por quê? O mundo está sendo mais prazeroso. O mundo está sendo mais gostosinho do que ficar ouvindo a palavra de Deus. E aí às vezes a pessoa vem, 1 hora de palavra, pastor. 1 hora é difícil ouvir a palavra. Mas 1 hora no shopping é gostoso, né? 1 hora numa churrascaria é gostoso, né? 1 hora num passeio, numa viagem é gostoso. 1 hora na praia é maravilhoso. Tudo que o mundo apraz é uma maravilha, que bacana. Mas 1 hora de palavra, 1 hora de culto é muita coisa. Amados, devemos refletir sobre isso. Eu não sou daqui. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida, amados? A fé precisa ser cultivada. E o cultivo, eu preciso limpar a terra, eu preciso cuidar, eu preciso cercar, eu preciso regar. Porque o cultivo também tem a ver com regar, eu preciso regar. Como é que nós estamos regando, amados, nossa fé? Ainda esses dias eu falava com minha esposa, nós estávamos na mesa e vendo uns videozinhos, né, do YouTube, aqueles rios, né? Daqui a pouco eu parei falando com ela na mesa e falei, o que nós estamos fazendo aqui? Olha o tempo que nós estamos aqui, quase 1 hora, dando risada do nada, não edifica, nós está edificando o que nós disso aqui? E nada, amados. E às vezes nós ficamos ali 1 hora. Que coisa que tem de engraçado? Está edificando o que a tua alma? Reflita, amados. O mundo está sob a influência do mal. O mundo tenta sufocar a nossa fé todos os dias. Pô, no quê? Entretenimento. Vou dar entretenimento para esse povo. E aí, ainda ontem eu falava com ela. Eu lembrei de Moisés, quando ele foi lá falar, né, com o faraó. E faraó fala assim, manda, açoita mais eles aí, dá mais serviço para eles, para que eles não tenham tempo para adorar ao Senhor. E assim está acontecendo hoje. E as pessoas não estão dando a mínima. As pessoas querem viver 2 mundos. Eu posso ir para a igreja e também posso ficar no mundo. Só que aí a conta não fecha. Porque a palavra do Senhor diz que a luz não se dá com as trevas. A mesma boca que sai bênção não pode sair maldição. Mas as pessoas querem andar juntinhos. Quando o Senhor fala para apartar. É para apartar. De manhã as minhas mãos levantam, eu adoro ao Senhor, canto louvores. Eu não sou daqui. Aí à noite eu estou num baile funk, ouvindo funk, com todo tipo de orgia. Tá tudo bem. Não tem nada a ver, isso é coisa dos crentes. Ou um sambão nervoso, aí é um pagodão, tá tudo legal. Eu posso adorar a Deus, também posso ficar no pagodão. Não tem nada a ver. E muitas das vezes, quando você vai orientar, exortar, cuidar da pessoa, a pessoa vai falar assim, pastor, mas também tem louvor lá que nem é de crente, e vocês cantam na igreja. Em vez de a pessoa olhar para ela e falar, poxa, eu preciso me policiar. Não. Eu vou arrumar um erro em você para eu continuar no erro também. Você consegue entender a profundidade disso, amados? E nisso aí a fé não vai sendo cultivada. Pelo contrário, vai sendo sufocada. Constantemente. Isso é todos os dias, amados. No seu trabalho. Na sua roda de amigos seculares, amigos do mundo. Na tua família. A fé vai sendo sufocada. Televisão, internet, tudo isso vai só entretenimento que vai sufocando a nossa fé. E por muitas das vezes a pessoa fala, não aguento mais, estou parando por aqui. O quanto você tem regado a sua fé.
Ainda hoje falava com a Iva, né? A Iva falava, ó, minha mãe todos os dias, pela manhã, ela está na leitura bíblica. E à tarde, você chega lá por volta das 18 horas, ela está na leitura bíblica. Sabe o que é isso, amados? Cultivo da fé. Quem já foi visitar a avó Lola sabe, às vezes sai de lá visitado. Está cheio de palavra. Você entende, amados, a diferença? Isso aqui não é um livro para você ficar e deixar de qualquer jeito, não. Isso aqui também, a palavra do Senhor é um cultivo para a nossa fé. A comunhão, o culto é um cultivo para a nossa fé. Eu preciso ter isso na minha vida. Cultuar com alegria, porque isso aqui é um cultivo para a minha fé também. Para eu continuar. Leitura de palavra com alegria, porque é um cultivo para a minha fé também. Eu estou regando a minha fé. Mas se eu não faço isso, amados, de nada adianta. A fé tem sido sufocada. E logo ela fica aparente nas minhas ações. Quantas pessoas dizem ter fé? Eu sou cristão, mas as atitudes não condiz. Não condiz com o que ela está falando. Nós precisamos começar a olhar para nós. Se nós não somos daqui, devemos andar diferente. Olha para a palavra de Deus. Os homens de Deus, os discípulos, como andaram? Era como o mundo ou era como o Senhor queria? Reflita, amados. Noé, que eu acabei de citar, Noé, enquanto o mundo estava se deleitando nos prazeres, casando, dando esse casamento, festejando, se alegrando, Noé estava preocupado com a obra. Noé estava preocupado em obedecer ao Senhor. Será que nós estamos preocupados em obedecer ao Senhor? Será que nós estamos negando a nós mesmos, como a palavra nos ensina? Amados, é muito sério, a volta do Senhor está próxima. Não é brincadeira. A nossa fé, ela precisa ser regada, ela precisa ser cultivada. E isso é para deixar ela aparente para as pessoas e para Deus. Um exemplo de cultivo da fé era o Jó. Jó é um exemplo de cultivo da fé. Ó, eu vou oferecer sacrifício ao meu Deus, caso os meus filhos tenham pecado contra Deus, eu já estou oferecendo sacrifício para eles aqui. Pelos meus filhos eu estou sacrificando. Será que é difícil entender isso, amados? Olhando para a palavra de Deus, será que é difícil? Jó foi tocado nas finanças, na família, na saúde. Em nenhum momento ele esbravejou. Olha o cultivo da fé. Não, quando você tem fé, a fé germinada, você não vai esbravejar, você não vai brigar, você não vai xingar, você não vai fazer nada. Você vai, Deus me deu, Deus tomou. Está tranquilo, está tudo nas mãos dele. Aí talvez você possa olhar e falar assim, mas era Jó, né? Jó era ser humano igual a nós, amados. Igual a nós. O problema é, eu vim para Cristo, a minha vida é diferente. Eu não sou igual ao mundo. Mas fulano está fazendo, mas Beltrano está fazendo. Eu não sou fulano nem Beltrano. Mas o que vão pensar de mim? Pense o que quiser, eu quero saber o que Deus vai pensar de mim. Nós precisamos começar a refletir nas nossas ações, amados. E aí quando você vai ver, a pessoa diz ter fé, mas o casamento está uma draga. As finanças estão uma draga, está tudo uma draga. E ela só vive contendendo com Deus a vida toda. Mas tem fé, eu tenho fé. Como? Que fé é essa? Não podemos tratar a fé como um objeto, amados. É uma semente de Deus que está em nós, e nós temos que cuidar dessa semente. Nós precisamos cuidar dessa semente, porque ela será recobrada. Só vai ser salvo, amados, aqueles que perseverar na fé. E é muito além do que vir para um culto. É muito além. Isso aqui faz parte. O culto faz parte do cultivo da fé. Mas vai muito além. É além dessas paredes aqui, amados. Como nós temos agido na nossa casa, no nosso trabalho. Como é que nós temos agido? Na rua. Um dia desses, eu vou até confessar para vocês aqui, eu dei mau testemunho. Levando a minha esposa para o trabalho pela manhã, quando chega ali no roldão, afunila, né? E eu estava vindo pela direita, afunilou. E o cara entrou na contramão e abaixou o vidro e falou, tá dando bom testemunho, hein? Aí eu falei, porque ele viu atrás do carro os adesivos, né? Falei, rapaz, esse cara é abusado, né? Fui atrás dele, até lá na entradinha da Luiz Mateus, alcancei ele lá, eu falei, por que eu estou dando mau testemunho, rapaz? Por que você está falando isso para mim? Você está dando mau testemunho, olha o que você fez para passar. Eu falei, tá afunilando, você quer que eu faça o quê? Quer que eu pare o carro para você passar? Tá bom, vai lá, ô filho de Satanás. Satanás que é acusador.
E depois, na hora, o Espírito Santo falou: agora você deu mau testemunho. Quando você foi atrás dele para falar alguma coisa. E eu falei para ele: vai lá, filho de Satanás. Por que o filho de Satanás? Satanás é acusador. E aí o Espírito Santo falou: agora sim você deu mau testemunho. Enquanto ele estava falando, eu te justificava. Enquanto as pessoas falam ao seu respeito, ele te justifica. Mas quando você quer ir lá e tomar frente, deu mau testemunho. Eu dei mau testemunho. E eu confesso à igreja. Eu dei mau testemunho porque eu fui atrás dele para perguntar. Eu não tenho que perguntar nada. Quem dá testemunho de mim é o Senhor. Eu não tenho que estar falando nada com ninguém, não. Mesmo eu não tendo falado palavra torpe, nem um palavrão, nada, mas foi mau testemunho. Só de eu ter ido atrás dele já é um mau testemunho. E chamado ele de filho de Satanás porque é acusador também é mau testemunho. Porque enquanto você não vai atrás, é Deus que te justifica. Mas quando você vai atrás, aí você está errado. Eu errei. E eu peço perdão para Deus, peço perdão diante da igreja. Que nós precisamos nos policiar, mas é nas pequenas coisas que nós damos realmente mau testemunho. Que vida que nós estamos levando. Que vida que nós estamos levando com o Senhor. Noé, amados, ele condenou o mundo. Está faltando nós entendermos isso. Nós precisamos condenar o mundo, amados. Condenar o mundo. E condenar o mundo não é andar conforme o mundo anda. É andar na contramão do mundo. Mas infelizmente muitos de nós não fazemos isso, amados. Nós andamos no curso do mundo, de mãos dadas. Estamos juntos. Estamos juntos. E logo a fé, quando nós precisamos deixar ela aparente, ela fica em maus lençóis. Fica em maus lençóis. Indagamos a Deus, indagamos irmãos, contendamos com todo mundo por falta disso, por falta daquilo, por aquilo outro. E assim continuamos falando que temos fé. Será? A fé é a certeza que nós temos, beleza. Mas será que ela está sendo cultivada da forma correta? Ou ela está sendo sufocada? É para nós refletirmos, amados. Outro exemplo é Abraão, né? Abraão, a fé dele foi crescente, amados. Foi uma fé crescente, por isso ele é tido como pai da fé. É uma fé crescente. No início, ele toma a decisão de sair da parentela e foi, tudo bem, beleza. Mas quando houve o atrito entre Ló, os pastores de Ló e os pastores dele, Abraão chama lá, se fosse um de nós, ainda ontem eu comentava com Isaías, se fosse um de nós no lugar de Abraão, sabe o que nós iríamos fazer? Ô Ló, você não tem nada, é tudo meu. É tudo meu. Eu não quero saber de nada não. Você, segue teu caminho para lá e eu vou ficar para cá, que é tudo meu. Eu que trouxe comigo, eu trouxe você comigo, é tudo meu, você não tem nada não. Se fosse um de nós. Porque é assim que muitas vezes nós fazemos, amados. Queremos tudo para nós. E Abraão, cheio de fé, pode escolher, Ló, aonde você quer ir? Eu sei que para onde eu for, Deus é comigo. Eu estou tranquilo. Você pode escolher. E aí Ló, com um olhão grande, viu as Campinas Verdes de Sodoma, foi para lá. Mas nós precisamos entender, amados, a fé, ela precisa ficar aparente diante do povo. E como tem sido a nossa fé, amados, como nós estamos tratando a nossa fé. Nós falamos aqui de Abraão, nós falamos de Jó, ficou aparente diante do povo. E todos os grandes homens de Deus, se você olhar para a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, todos os grandes homens de Deus, aqueles que andaram com o Senhor, Paulo, ficou aparente diante de todos, amados, sem ficar indagando, sem ficar questionando. E muitas das vezes nós ficamos questionando ao Senhor o tempo inteiro, quando passamos por um momento difícil, ou até mesmo na bonança, como eu falei. E nós precisamos entender, amados, e tratar as coisas de Deus com amor, com dedicação. Assim como muitas das vezes nós chegamos na presença do Senhor cheio de gás, temos que continuar até o fim, amados. Nós não podemos desistir nem parar. O grande e maior problema é que o mundo, amados, todos os dias, você acordou, já tem algo do mundo tentando te sufocar. Ou é celular, que às vezes você pega, já deitado mesmo, você já pega o celular, já está sufocando a sua fé. Ou levanta, vou para a sala, liga um pouquinho a televisão, vou sufocar mais um pouquinho a fé dele. E aí vai indo, e os entretenimentos estão indo aí à torta e à direita. O mundo está cheio dessas coisas. E como nós estamos agindo, como nós estamos reagindo no tocante a isso, amados. Como nós estamos reagindo. Não é mais prazeroso estar num culto, as pessoas não têm mais tanto prazer como deveriam ter. Porque isso aqui tem que ser um momento prazeroso. Olha, tem que contar no relógio, meu Deus, é o dia de culto hoje, eu estou feliz, eu quero chegar lá, eu quero ouvir Deus falar. É com alegria. Mas nós fazemos isso para uma viagem. Amanhã eu vou para a praia. Amanhã eu vou para qualquer outro lugar. Quando acabar tudo, eu estou indo para o shopping. Vou gastar, eu vou comprar. Aí eu vou com alegria, cheio de ânimo. Mas ir para a casa de Deus? E para ouvir Deus falar? Será que nós viemos com esse ânimo todo?
Ou nós saímos de casa chutando lato, chutando cachorro. Ah, tem que ir mais um culto. Se eu não for, o pastor vai me ligar, o pastor vai me mandar mensagem. E eu não estou para essas coisas, não. Eu não sou daqui, para casa voltarei. Só vai voltar para casa aquele que perseverar na fé, mas é simples e claro. A apostasia, mas ela é real. E eu tive estudando essa semana, esses dias tudo, até comentei com o pastor sobre apostasia, mas isso é muito real, é um caso real. A apostasia é o abandono da fé. E as pessoas não se dão conta disso. Por que abandonam a fé? Porque o presente século, este mundo, ele sufoca todos os dias. E se nós não estivermos cultivando a nossa fé, nós sucumbimos. Nós paramos pelo caminho. E um caso muito real, que eu quero partilhar com os irmãos hoje, é o caso de Demas. Quase ninguém fala de Demas, mas ele está aqui. Demas está aqui na palavra do Senhor do Novo Testamento, mas quase ninguém fala. Eu nunca vi, particularmente, uma pregação de Demas. Eu nunca vi. Talvez algum de vocês possam ter visto, mas eu particularmente nunca vi. E me chamou a atenção, e eu fui buscar a fundo, né? Estudar um pouquinho sobre Demas, né? Quem foi Demas, né? Demas foi um cooperador de Paulo, amados. Um cooperador de Paulo, ao qual Paulo cita ele com muita alegria, né? Mas o presente século, amados, esse mundo fez com que Demas decaísse da fé e abandonasse Paulo, amados. E aqui é um alerta para nós. Se nós não cultivarmos a nossa fé, nós não vamos resistir. Quanto mais próximo está a volta do Senhor, mais entretenimento vem para a nossa mente, para nos afastar mais ainda do Senhor. Agora, compete a mim e a você nos manter firme. E quem nos dá essa segurança é o Senhor Jesus. Mas nós precisamos estar atentos. Apostasia, o abandono da fé. Em Colossenses 4,14, está colocando aqui? Tá? Colossenses 4,14. Demas é cooperador de Paulo, olha lá. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Então, Paulo cita Demas, é uma citação de Paulo. Na sequência, lá em Filemão 1:24, Demas é citado mais uma vez. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Paulo cita Demas por 2 vezes, amados. E ainda cita Demas nessa segunda vez em Filemão como cooperador dele. Agora nós precisamos compreender o que era um cooperador, amados, nesse sentido que Paulo está trazendo. Nós precisamos entender. Os cooperadores tinham os nomes escritos no livro da vida. A palavra cooperadores demonstra que Demas não era um mero frequentador de reuniões cristãs, um visitante. Ele participava ativamente do ministério apostólico, auxiliando Paulo na expansão do evangelho. Demas, ele estava auxiliando Paulo o tempo inteiro, constantemente auxiliando Paulo. É como, por exemplo, o pastor Pereira falou: Fernando, vamos abrir uma igreja lá em Santos. Pastor, estamos juntos. Vamos lá. Ô, Fernando, daqui de Santos, vamos para a Bahia. Vamos, pastor. Eu estou caminhando com o pastor. E o pastor, ele vai falar: opa, o Fernando está no livro da vida. Ó, pelas atitudes, pelas ações, é um servo do Deus vivo. Está caminhando, está fazendo a obra comigo. Opa. E Paulo dá testemunho de Demas. E nós precisamos entender a profundidade disso, amados. Porque muitas das vezes as pessoas, por não cultivarem a fé, acham que estão firmes para a vida toda. Não, mas não é dessa forma, não. Nós precisamos entender que é possível, amados. É possível, a apostasia, o abandono da fé é possível para todos. Assim não foi diferente com Demas. Os cooperadores tinham o nome escrito no livro da vida, como eu disse, Filipenses 4:3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Os demais cooperadores. Nós acabamos de ler em Filemão que Demas, ele era cooperador. E Paulo está dizendo, olha, que me auxiliaram na obra do Senhor. Amados, quando Paulo diz que se encontra no livro da vida, nós sabemos que Paulo não é digno de desatar o selo. Nem eu, nem um de nós.
Mas o que Paulo está dizendo? Olha, por eles terem cooperado comigo para a expansão do Evangelho, olha, eles estão com os nomes escritos no livro da vida. Eles estão salvos. Enquanto você está caminhando, enquanto você está perseverando, enquanto você está fazendo a obra de Deus, você é um salvo em Cristo Jesus. E nós precisamos entender isso. O problema é, se você parar, se você desanimar, se você desistir, aí não tem o que fazer. Aí não tem o que fazer. Nós precisamos entender, amados, que o livro da vida ele tem a ver com salvos. Isso está lá em Apocalipse. Apocalipse 20:15. Vai nos dizer assim: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se não estiver escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Quem vai ser lançado no lago de fogo? Satanás e os seus adeptos, amados. Foi preparado para ele. Agora, se os nossos nomes não estiverem no livro da vida, seremos lançados lá também. Por isso a importância de nós perseverarmos, amados. Nós precisamos perseverar na fé. E não é somente culto, amados. Mas é ter tempo de qualidade com o Senhor. Intimidade. O Senhor quer intimidade com cada um de nós. Ele quer profundidade. Apocalipse 3:5. Olha só. Ao vencedor será adornado com vestiduras brancas. E de modo algum riscarei, apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. É para qualquer um? É só para o vencedor. Nós estamos numa caminhada, amados. Essa caminhada requer abnegação. Essa caminhada requer renúncia. Essa caminhada requer contramão. Não é na mesma mão do mundo, mas é na contramão. Nós estamos nessa caminhada. E é somente ao vencedor. De maneira nenhuma o nome vai ser riscado. De maneira alguma. Porque ele perseverou. Ele lutou. Ele esteve comigo na expansão do Evangelho. Ele esteve comigo o tempo inteiro. E Paulo dá testemunho de Demas, amados. Mas infelizmente Demas, amados, ele não continua até o fim. E aqui é um alerta para nós, que às vezes achamos que somos super crentes. Não existe super crente, amados. Se nós não cultivarmos a nossa fé, não existe super crente. Não existe super pastor, não existe. Quantos pastores estão desistindo da própria vida aí, amados? Hoje, por não suportar. Por quê? Sufocando. A fé está sendo sufocada constantemente. Constantemente. Olha só. 2 Timóteo 4:10. Paulo vai dar um alerta bem claro do que Demas fez. Ele vai dizer assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Pense numa pessoa que desampara a outra. O desamparo, amados, aqui quer dizer, amados, que Demas abandonou de vez. Não só o lado físico de caminhar com Paulo, mas o espiritual. E nós precisamos entender que isso é passivo de cada um de nós também. Nós não devemos nos achar super crentes, amados. Nós temos que cultivar a nossa fé todos os dias. É o cultivo da nossa fé que vai nos levar à salvação, amados. Mas se eu não cultivar a fé, eu não consigo suportar por muito tempo. Demas desamparou por quê? Amou o presente século. Quantas pessoas hoje estão amando mais o presente século, tem mais importância as coisas do mundo do que as coisas de Deus? Quantas pessoas, amados? Não trate as coisas de Deus com brincadeira, mas é muito sério. A fé é algo que precisa ser regado todos os dias. Como o amor. Eu não posso sair pela manhã chutando um cachorro, chutando um balde, brigando com a minha esposa, e à noite quero namorar com a minha esposa. Não dá. É algo que tem que ser cultivado também. É cultivo. É tratar bem, é cuidar. É preparar o terreno, preparar a terra, para que ela fique aparente diante de Deus e diante dos homens. Mas o mundo tem sufocado, amados. Demas amou mais o presente século. Quantas pessoas têm amado mais o presente século, amados? As coisas desse mundo estão sendo mais agradável. Está sendo melhor. Está sendo mais gostosinho. Pode ser gostosinho hoje, amados. Mas quando o Senhor voltar vai ser terrível. Trate isso com seriedade, amados. Hoje pode ser gostosinho, ainda mais, ter mais prazer nas coisas do mundo. Está tudo beleza. Está tudo tranquilo. Mas quando o Senhor voltar, amados,
quando o Senhor voltar. Meu Deus. Meu Deus. Eu fico imaginando, eu acordei ontem chorando, mas eu acordei, esse texto de Noé, de Hebreus, nem estava na mensagem, eu coloquei ele ontem, que eu acordei chorando com esse texto. Eu acordei chorando porque eu fiquei imaginando Noé construindo aquela arca há 100 anos, amados. Enquanto o mundo estava festejando, bagunçando, Noé não estava nem aí para o mundo, ele condenou o mundo. Ele decidiu obedecer ao Senhor. É muito profundo isso, amados. Aleluia. O problema de Demas não foi simplesmente uma viagem missionária ou mudança de cidade. Paulo associa a disserção ao amor pelo presente século, expressão que indica apego ao sistema mundano e afastamento espiritual. Se afastou totalmente, amados. O presente século estava mais gostosinho, estava mais prazeroso. Quantas pessoas vivem assim, amados? Vem para um culto, às vezes no domingo, chega na semana, estou vivendo igual as pessoas do mundo. Você não é daqui. Você não é daqui. Você não deve viver igual não, amados. Você é diferente. Comece a tratar as coisas do Senhor diferente. Você não é igual aos outros. Não se iguale com o mundano, amados. Você não é igual aos outros. Você levantou a mão para o Senhor, você é diferente. Viva diferente. Viva diferente. Aleluia. Aleluia. Quantas pessoas têm feito isso, amados? Achando mais engraçadinho as coisas do mundo e as coisas de Deus dando de ombro. Ah, pastor, é um culto. Ah, pastor, é uma visita. Ah, pastor, é um evangelismo. Ah, o que tem? Tem um monte de gente que vai fazer. Você foi chamado, você foi escolhido para fazer a obra do Senhor, amados. Você foi chamado e escolhido para isso. E nós precisamos entender. Só vir para culto, amados, não vai te salvar. Se não olhar para a palavra e aplicar na vida, não vai adiantar. Não adianta. Como a nossa pastora Rose diz, né? Não adianta vir pegar um antídoto. Não adianta. Vir aqui e viver o resto da vida, deixa a vida me levar. Não é assim, não. Não. Nós somos separados. Um povo separado, um povo de exclusividade do Senhor. Eu não posso viver igual ao mundo, amados. Aleluia. O apóstolo João nos alerta. 1 João 2,15, ele vai dizer assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. As pessoas levam as coisas na brincadeira, amados. Tiago também vai dizer isso, não está aqui, mas Tiago 4 vai dizer: geração adúltera, infiéis. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. É inimizade contra Deus. Precisamos ter uma visão diferente das coisas de Deus, amados. Não podemos levar as coisas de qualquer jeito. A fé é algo que tem que ser cultivado. E aí a falta de cultivo da fé, você vê as pessoas não dizimam, as pessoas não ofertam. Por quê? Não cultiva a fé, está tudo ali, ó, está tudo entulhado. As pessoas dão de ombro para culto, as pessoas dão de ombro para as coisas discernentes, as coisas de Deus. Eu queria muito trazer uma palavra hoje para o coração, para vocês ficarem mais confortáveis, mas Deus não permitiu isso. Não permitiu. Eu queria muito. Eu até busquei e falei com o Senhor, não, é pesado, Senhor. É isso aí. É isso aí. Ou nós despertamos, amados, para o que nós queremos. Eu quero morar com o Senhor. Eu quero viver com Ele. Ou nós nos esforçamos ou nada. Sem esforço, ninguém vai alcançar a salvação. A graça é dada de graça. Mas ela não é de graça. Entenda isso. A graça é dada de graça. Jesus já fez todo o trabalho, toda a obra. Agora a tua parte você tem que fazer. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus, ler a palavra, jejuar, cultuar. A sua parte é com você. A graça é dada de graça. Beleza. Mas a sua parte você tem que fazer. As pessoas tratam a graça de qualquer jeito. Ai, Deus me amou, Deus amou o mundo. Será?
Se nós não fizermos a nossa parte, não tem nada feito, amados. Queremos viver no mesmo curso do mundo e com Deus, não dá. A conta não vai fechar. Demas tornou-se, portanto, um exemplo de alguém que trocou os valores eternos pelos interesses mundanos ou temporais. Quantas pessoas têm feito isso hoje? Trocando valores eternos, amados. A vida com o Pai, a vida de santidade. Pense, a semente do Senhor, a fé está em nós. Nós somos essa terra que recebemos essa semente. Essa terra precisa ser limpa. Pense, olha para a terra, mas não tem dificuldade, nós entendemos que às vezes nós colocamos muito empecilho, muita barreira. Olha para a terra. Pode olhar no chão, se você quiser olhar aí. Pense que você é essa terra aí. E nessa terra aí, pessoas vêm, vou derramar um pouquinho de entulho aqui nesse cantinho, ninguém está vendo. É um entulhozinho. Aí passa outro, sobrou um pouquinho de comida lá em casa. Eu não vou jogar no lixo de casa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui na rua, no cantinho da terra. Tomou uma cervejinha lá, tá beleza, o vidrinho da cervejinha. Jogando na terra. A terra está sendo suja todos os dias. Todos os dias nós, vem sujeira sobre nós. Todos os dias. Não é um dia que não vem sujeira sobre nós. Em todo âmbito. Em todo âmbito. Só que a palavra do Senhor diz em João 15:3. Vós já está limpos pela palavra. Quanto tempo nós gastamos com a palavra diária? Quando a Iva falou, eu falei, meu Deus, olha isso aí, tremendo, né? Pela manhã a avó Lola está na leitura bíblica. Pela tarde, a avó Lola está na leitura bíblica. A avó Lola está com quase 90 ou mais de 90, né, Iva? E nós numa preguiça danada. As coisas do mundo estão mais atraentes. Eu estou correndo, eu só vivo correndo. Não tenho tempo não. Malemar eu tenho para ir para o culto, e olha lá. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. Se eu não fizer, mas a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Como é que funciona? Sem Jesus nada nós podemos fazer. Como é que funciona? Se é você que tem que fazer tudo. É para nós refletirmos, amados. A palavra nos limpa. A palavra nos santifica, como diz João 17:17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra nos santifica, a palavra nos limpa. Mas se eu não quiser intimidade, não quiser nada com ela, só vai me entulhando. E aí a fé, a sementinha da fé fica entulhada no meio da sujeira que diariamente vem sobre nós. Diariamente, todos os dias. O mundo está sob a influência do mal. E o mal todos os dias quer nos sujar. O Senhor vem limpar e o mal quer sujar. Vamos sujar mais um pouquinho? Vamos lá, mais um pouquinho. Agora, como eu recebo isso? Como eu recebo essa sujeira? Vem mais um pouquinho. Mais um pouquinho, pode vir. Pode entulhar. Daqui a pouco, eu estou pulando fora. Pastor, não quero mais não. Não, o mundo foi mais atraente. Demas fez isso. O mundo está mais atraente. O barzinho, uma cervejinha, está mais atraente. A igreja. Hoje você ri. Amanhã você chora. Amanhã você pede a morte e não vai ter. Amados, é de uma grande profundidade isso. Devemos levar as coisas do Senhor a sério. Cultivar essa fé dia após dia. E o cultivo não está só em leitura bíblica, não. O cultivo tem várias coisas aí, amados. Leitura bíblica, jejum, oração, culto. Eu preciso ter muita importância com o culto. Porque aqui é onde eu estou em comunhão com os meus irmãos. Que também é um cultivo para a minha fé. Mas muitas das vezes nós preferimos comunhão com o mundano, com os meus amigos do mundo. Irmão, vamos se reunir para estar junto. Não. Eu tenho até um futebolzinho ali com os caras do mundo que é melhorzinho. É mais legal estar lá com os caras ouvindo um monte de sujeira. Aqui, no meu ouvido. Reflita sobre isso, amados. Precisamos refletir. Aleluia. A apostasia ela é real. O caso de Demas fala sobre a possibilidade do abandono da fé. O texto bíblico não apresenta Demas como falso irmão, infiltrado, mas como cooperador apostólico. Ele caminhou ao lado de Paulo, trabalhou no evangelho e foi contado entre os obreiros ligados ao livro da vida. Mesmo assim, terminou abandonando a missão por amor ao presente século, por amor ao mundo. Enquanto eu estudava essa mensagem, na hora,
Quando eu comecei a estudar essa mensagem, veio uma mensagem que o pastor Pereira já pregou aqui umas 2 ou 3 vezes. Não importa como começa, e sim como termina. Demas começou muito bem. É nóis. Paulo, tamo junto, hein? Mas aí um nada a ver. Não tem problema não. Não tem nada a ver isso aí não. Não tem problema. Foi contaminando ele. Não tem problema, não tem nada a ver. Vai contaminando ele. Daqui a pouco ele falou, tchau, Paulo. Não tem problema e não tem nada a ver. Me levou embora, Paulo. Tem tudo a ver, você é diferente. Você foi chamado para andar em santidade e novidade de vida. Não é para andar igual ao curso do mundo. Tira essa palavra de não tem nada a ver dos seus lábios. De não tem problema nos seus lábios. Tem problema sim. Tem tudo a ver sim. Mas você é muito velho, você é muito arcaico. Sou. Não tem problema que você acha a meu respeito. Não tem problema nenhum. Desde que eu esteja obedecendo ao Senhor. Pode falar o que você quiser. Aleluia. Isso harmoniza com diversos alertas bíblicos contra a apostasia. 1 Coríntios 10:12, que vai dizer assim: aquele, pois, que pensa estar firme, vigie para que não caia. Olha o supercrente. Ei, vou para o culto de domingo, recebi o antídoto, estou firmão, hein? Eu estou firme. E aí Paulo chama a atenção. Você que pensa estar firme, vigie. Esteja em constante alerta. Porque o mundo tenta nos sucumbir todos os dias. Em todo tempo e em todo momento. Vigie para que não caia. Um alerta. É um alerta em que nós também podemos cair, amados. Estamos sujeitos a isso. O problema é quando eu me sinto super crente. Não, comigo não acontece nada. Eu sou o cara. Eu entendo tudo, eu conheço tudo. Não. Eu não conheço nada, eu não entendo nada. Eu dependo simplesmente e puramente da misericórdia do Senhor. Eu não entendo nada, não conheço nada. Eu não conheço nem a mim mesmo, como o pastor Flávio pregou outro dia aqui. Nem a mim mesmo eu conheço. Mas o Senhor me conhece. O Senhor me sonda. Ele me sonda. Então que nós possamos estar atentos, amados, na profundidade disso. Hebreus 6:4 vai dizer assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Demas estava lá, fazendo obra com Paulo, está tudo bonitinho, participou das coisas do Espírito Santo, estava tudo beleza, mas recaiu. Não tem o que fazer mais. O que eu posso falar para ele? Não tem como ele ser renovado novamente, amados. A Bíblia é bem clara quanto a isso. Por isso nós temos que vigiar constantemente, estar em constante alerta, porque em contrapartida o mundo, todos os dias, nos atacando. Nós somos um alvo para o mundo, ao qual recebemos tiro todos os dias. Todos os dias. Em todo o âmbito, amados. É familiar, é em casa, é no trabalho, é na rua, é no trânsito. Todos os dias. Aleluia. Lucas 9:62 vai nos dizer assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino. São alertas para nós, amados. Para não achar que nós somos super crentes, que estamos firmes até o fim. Se nós não andarmos em vigilância e não cultivar esta fé, nós sucumbiremos, não aguentaremos, amados. Aquele que colocou a mão no arado, pus a mão na obra, Demas, pôs a mão na obra, começou, olhou para trás, presente século, foi mais atraente, fez com que ele parasse de caminhar. Devemos estar atentos, amados, constantemente. A importância que nós precisamos dar para a palavra de Deus, amados. A importância de perseverar na fé, cultivar, cuidar, proteger, guardar, regar, limpar. Isso compete a nós. É nós que temos que cuidar. Cuidar da sementinha, proteger ela. Senhor, é cuidar dela, mano. Fazer um cercadinho, falar, aqui não. E prosseguir, continuar, amados. Isso é muito profundo. Em Lucas 18:8, na parte B, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: aquela viúva, que ela foi insistente naquele juiz iníquo que não cria no Senhor e também nos homens, também não. Então a mulher, o texto vai dizer assim, no lado B, ele vai dizer assim: contudo,
quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Quando o Senhor Jesus voltar, será que Ele vai achar fé na terra? E eu parei para refletir um tempão, só nessa parte aí. Nós somos feitos do pó da terra. Como eu disse desde o princípio, a fé é uma sementinha do Senhor que está em nós, nessa terra. Mas será que quando o Senhor voltar, essa fé vai estar aparente? Ao qual o Senhor vai poder testemunhar de você? Vem, filho amado, entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor, você foi fiel. Será que esta fé vai ficar aparente? Será que quando o Senhor voltar, Ele vai achar fé na terra? Ele vai achar fé em mim? Vai achar fé em você? Será que Ele vai achar fé? Ou ela vai estar sufocada? Ou os prazeres do mundo vão ser melhor? Reflita, amados. Mudança de mente. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. É na contramão. Não está tudo bem, não. Não. Pecado é pecado, errado é errado e acabou. Eu não dou a mão para o erro, não dou a mão para o pecado, não podemos fazer isso. Mas é ir na contramão, amados. Aleluia. O testemunho bíblico sobre Demas mostra que privilégios espirituais, participação ministerial e proximidade com grandes homens de Deus não substituem a necessidade de perseverança na fé até o fim. Eu e pastor Pereira, homem de Deus. Eu e o fulano de tal, homem de Deus, eu e Paulo, eu e Elias, eu e Elias, eu e Abraão, Isso não te salva não, irmãos. Isso não te salva não. Andar junto com homens de Deus não te salva não. A sua conduta, mas tem que ser diferente, constantemente. A nossa conduta tem que estar aparente diante dos homens e diante de Deus. Nós não somos daqui, nós somos diferentes. Demas esteve ao lado de Paulo, foi chamado de cooperador e associado aos nomes escritos no livro da vida, mas acabou seduzido pelo presente século. Seu exemplo permanece como um forte alerta à igreja. A perseverança é indispensável na caminhada cristã. E o amor ao mundo continua sendo uma das maiores causas de queda espiritual e desistência da caminhada. O amor ao mundo. O mundo todos os dias, vem sujando essa terrinha aqui. E se eu não tomar cuidado, amados, somos sucumbidos. Precisamos cuidar dessa terrinha onde a semente do Senhor faz morada. Precisamos cuidar dessa terrinha onde a semente do Senhor faz morada. Não é de qualquer jeito. É tempo de mudança. É tempo de transformação. É tempo de libertação. Se libertar das coisas mundanas. Você não foi chamado para viver neste mundo de qualquer jeito. Mas tem uma forma certa que o Senhor já preparou para você. É só olhar e aplicar. É só olhar e aplicar. E para encerrar, 2 Timóteo 4, 7 e 8. Está colocando aí, Liliane? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. A fé é algo para ser guardado. A fé é algo para ser cultivado todos os dias, amados. Todos os dias. Olhe para o mundo, amados, condenando o mundo, amados. Não olhe para o mundo como seu amiguinho, porque o mundo não é teu amiguinho. E o mundo está sob a influência do mal. Então, quanto mais prazer você tem no mundo, mais influenciado pelo mal você está sendo. E você não está percebendo. É tempo de despertar. É tempo de estar em alerta. É tempo de ter prazer nas coisas de Deus. Muito mais do que nas coisas do mundo. O Senhor pode voltar hoje. E como está a vida nossa com o Senhor? É para nós refletirmos, amados. Demas é um dos casos que tem na Bíblia. Como tem muitos casos.
Mas nós precisamos estar alertas, alertas, constantemente. O Senhor quer nos salvar, o Senhor quer nos dar nova vida, o Senhor quer mudar a nossa história. Mas compete a nós querer. O querer compete a nós. Enquanto nós acharmos mais prazer nas coisas do mundo e menos prazer nas coisas de Deus, muito longe do Senhor nós estaremos. Então que vocês possam guardar essa mensagem no coração e aplicar a palavra do Senhor na nossa própria vida. E entender que o cultivo da fé, o culto faz parte disso. Esteja nos cultos, quarta, sexta, domingo, esteja nos cultos, seja dizimista e ofertante, mostre a sua fé no dízimo, na oferta, mostre a sua fé, amados, e o Senhor lhe fará prosperar por todos os teus caminhos. A fé é algo a ser cultivado e não sufocado. Se coloque de pé toda a igreja.